Bom dia para todos. A paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 7, que diz: Estava, porém, naquele dia, um dos criados de Saul detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Davi, homem de Deus, fugia da perseguição de Saul, e ele foi à cidade de Nob, e lá em Nob ele se encontrou com o sacerdote, e o sacerdote, ele entrou lá no templo de Deus e disse ao sacerdote que vinha numa missão do rei, e que o rei mandara apressadamente ele vir, e ele não tinha levado comida e não tinha levado espada. Então o homem de Deus, o sacerdote, disse a ele que não tinha comida senão os pães da proposição, e que ele deveria ter se guardado do pecado das mulheres, tanto ele como o servo. Davi disse que eles já tinham se guardado, e Davi pediu o pão e ele deu os pães. E Davi perguntou se ele não tinha alguma espada, e ele disse que tinha a espada de Golias, a qual Davi matara, né? E Davi tomou também a espada, mas enquanto Davi fez isso, Davi mentiu. Davi não disse ao sacerdote que fugia de Saul, ele foi enganado, né? E nós vemos que muitas vezes a mentira de um homem, ele traz a destruição de uma cidade, pode ser a sua família ou a família dos outros. Então Davi mentiu e foi a causa principal da morte do sacerdote. Nós vemos que Doeg era um homem que era servo de Saul, Edomita estava ali detido, e depois Saul consultou os seus servos e disse: ninguém de vocês estão comigo, vocês também estão sobrevando com o filho de Jessé, ninguém me diz onde é que ele está, e nem também me diz que meu filho fez acordo com ele. Então Doeg, que estava ali naquele dia detido diante do Senhor, disse a Saul: eu estava detido diante do Senhor e vi quando Davi entrou do templo, e o sacerdote lhe deu pau à espada e ainda consultou o Senhor por ele, acrescentou alguma coisa. Então, meus amados irmãos, nós vemos que muitas vezes tem pessoas que vão para o templo só para olhar falha, dificuldade, estão dizendo que está detido diante do Senhor, mas não está detido diante de Deus nada. A mente dele está detida para ver falhas, para caluniar, para mentir. Pode acontecer isso. E nós vemos que aí quando Doeg disse isso a Saul, Saul saiu para Nob, e Saul mandou que seus servos matassem os sacerdotes, a família sacerdotal. E aí nós vemos que nenhum quiseram fazer. E aí nós vemos que o rei mandou que o próprio Doeg pegasse a espada e matasse o sacerdote. Ele matou 85 sacerdotes, ainda subiu para a cidade de Nob, destruiu toda a cidade de Nob, crianças, homens e mulheres, animais, e somente Abiatar, um dos filhos do sacerdote, somente um dos filhos do sacerdote, né? Ele fugiu, né? Ele era filho de Aimeleque, ele fugiu só ele, e foi para Davi e contou a história. E aí nós vemos que Davi disse: eu fui culpado, eu coloquei o seu pai e a sua família na destruição, portanto fique comigo, e quem procurar a minha vida procurará a sua. Mas aí nós vemos primeiramente que não devemos mentir, porque a mentira de um homem que tema a Deus ou não, ele pode destruir a sua própria família e pode destruir a família do outro. Mas aí nós vemos a maldade de Doeg e a maldade de Saul. Saul, que não teve dó, nem teve medo de matar os sacerdotes, de mandar matar os sacerdotes. E Doeg, porque executou as ordens de Saul, fazendo semelhante a ele. Então nós vemos, meus amados irmãos, que enquanto isso, Davi, na hora que teve a oportunidade que Deus colocou Saul diante dele na caverna, Davi cortou a orla do vestido só de Saul e depois lhe doeu o coração. E os homens de Davi disseram que matasse Saul, mas ele disse: jamais eu vou estender a mão
contra o ungido do Senhor, né? Porque é o ungido de Deus. Enquanto Davi, que temia a Deus, cortou a orla do vestido de Saul somente e doeu o coração e disse que jamais colocaria a mão para matar a Saul, porque era o ungido do Senhor, quando Deus já tinha rejeitado, nós vemos que Saul não teve dó nem piedade de matar não somente um ungido, mas matar 81 ungidos, todos os seus descendentes, toda a sua cidade. Aí está a diferença do homem que teme a Deus, ele não faz um mal a ninguém, mas principalmente aqueles homens que servem a Deus, que têm ministério, que são ungidos e consagrados, nem fala mal dele, nem também busca seu mal. Mas aqueles que não temem a Deus, eles são aqueles que se levantam contra os ungidos de Deus, contra os escolhidos de Deus, e vivem a vida toda fazendo complô contra os ungidos e falando mal, né? E, se possível, até achar uma brecha buscando meio para destruir o seu ministério e a sua vida. Que o Senhor nos livre e que o Senhor nos dê o coração de Davi e não o coração de Saul e de Doeg.